Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Você sabia que adultério é o único pecado que aparece 2 vezes nos 10 mandamentos? Não trairás e não cobiçará a mulher ou o homem do próximo. Ou seja, o peso da traição é muito grande em sociedades cristãs como a nossa. Aliás, um segredo de bastidor. Foi desafiador, especialmente, encontrar maneiras de falar sobre o tema no episódio de hoje. Você está ouvindo Sexoterapia, um espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, a 7ª, nós estamos nos dedicando a falar dos personagens da nossa vida amorosa. E hoje a gente vai falar sobre amante. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora de Universa, e aqui ao meu lado está Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e mulher sem vergonha de falar de temas polêmicos. Não é mesmo, Ana Canosa? Olá, querida, olá a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. É isso mesmo, você sabe que eu estou com essa ideia de debater o lado da traição a partir do olhar da amante faz muito tempo, né? E é um tema difícil, porque embora seja uma personagem muito comum na história da humanidade, na história dos casamentos, a gente tem muita dificuldade de olhar para esse lugar, para esse papel. O que ele representa? Né? O que as amantes atuais têm de semelhança ou de diferença das amantes antigas, da monarquia, por exemplo? O que essas mulheres sentem? Né? Será que dá para ter sororidade com essas mulheres, pensando que quem quebra o contrato é o parceiro ou a parceira, no caso de uma relação homoafetiva? Vamos desbater tudo isso. Então, eu acho que no fim das contas a gente conseguiu a convidada ideal para o episódio de hoje, uma outra mulher também que não tem vergonha de falar de polêmica. A gente está aqui hoje com a Mayumi Sato, colunista de Universa e diretora de comunicação do site Sexilog, que não só apenas topou falar com a gente, como já rodou uma pesquisa no Sexilog e conseguiu depoimentos de amantes do tema traição. Bem-vinda, Mayumi, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Foi uma oportunidade ótima, na verdade, de me fazer explorar um pouco desse subtema aí relacionado à sexualidade, porque a gente fala disso todos os dias, a gente trabalha com isso. Mas esse tema amante realmente é espinhoso, né? Foi difícil, assim, compreender como que está acontecendo na casa das pessoas, porque ninguém quer falar muito sobre o assunto. Então, foi bom, está sendo já enriquecedor. No final das contas, oi, desculpa, Bá. Não, eu acho que tem muito a ver com isso que eu falei, né, de sermos um país cristão, e também de uma coisa que a Ana sempre traz, que são esses ideais românticos, né, Ana? Então, o relacionamento perfeito, o relacionamento ideal é aquele que não tem falhas, e um amante, uma traição é uma grande falha, né, assim, na visão. Eu acho que é por aí, eu acho que os amantes, e vamos falar da amante especificamente, ela tem umas representações históricas, né? Então, primeiro, quando a sociedade não pensava os casamentos a partir do ideal romântico, ou seja, você escolher alguém que você ama e deseja para todo sempre, viver em conjugalidade dentro do matrimônio para toda a vida, amém? Quando os casamentos eram realizados por pura conveniência, questões financeiras, de poder e família, as amantes, elas tinham um lugar guardado para a realização de amor, né, de afeto e de sexo, principalmente da nobreza. Então, o papel da amante, o lugar da amante estava guardado, ele era esperado, inclusive. Se esperava, quando você vai... depois eu vou dar a indicação de um livro que mostra, da Idade Média até a Idade Moderna, o quanto que os reis, principalmente os reis europeus, eles já tinham lugar guardado para amante. E as amantes eram quem fazia a interlocução entre o rei e o povo. Então, elas, primeiro, cumpriam um papel de satisfação sexual que as rainhas não precisavam cumprir, porque a única coisa ali, o sexo era para procriação. Então, elas tinham ali como essa representação da mulher desejante, que vai satisfazer desejos, né? As rainhas também tinham amantes, homens, né? Mas era um pouco mais escondido, essa desigualdade sempre aconteceu. Então, enquanto a gente tinha
o papel da amante para satisfazer algo que não estava contemplado no matrimônio, elas eram completamente esperadas. Inclusive, as mulheres que não eram nobres, elas eram educadas para ser amantes, tá, meu bem? Então, um olhar Era para uma isso. maneira até de mudar de status social, né? Exatamente, de fazer, e um papel importante. Então, por mais que Sim. houvesse o drama, a novela mexicana também, né, elas eram importantes, né, e algumas foram muitíssimo importantes. Madame Pompadour, por exemplo, na França, foi muitíssimo importante. Ô, Ana, tu não Né? acha que isso também tem a ver, principalmente nessa história, quando tu traz esse background histórico, assim, que nessa época, de alguma maneira, isso já era mais aberto? Não era assim, ai, todo mundo sabia, de alguma maneira, a rainha sabia que o rei tinha suas amantes, então Sim, isso já era, totalmente. não era uma traição tanto Não, como uma vida escondida, que até era uma coisa que a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar, de como é difícil conviver com essa mentira, de se decepcionar com a pessoa, de exatamente. tentar... É porque ali fazia parte do contrato, do que se esperava do casamento. Quando a gente vai pós amor romântico, que você espera e você tem socialmente que se casar com alguém com quem você deseja e ama, quando o amor entrou em jogo e o sexo depois entrou em jogo também, aí a ideia de você ter uma amante é justamente a ameaça da não completude, porque o amor romântico tinha essa ideia, o outro vai me completar. Então, porra, não está completando, caralho, tem outra pessoa. E aí eu acho que aquela dualidade entre a mulher Maria, as filhas de Maria, para o casamento, donas do lar, esposas e mães, né? Eram aquelas do casamento, e as mulheres, filhas de Eva, as pecadoras. Então, a amante, ela entrou nesse lugar, né, de quem está usurpando ou de quem representa o desejo. Eu tenho a impressão que isso está modificando, porque a gente agora está falando de relação não monogâmica, não é, Então, gente? é isso que eu ia falar, que na verdade, eu ia até falar isso, jogar isso para Mayumi. Então, na verdade, o casamento aberto, ele é muito mais antigo do que a gente pensa, pensando nessa visão que a gente pode ter de reis e rainhas tendo seus amantes e juntos também na hora de procriar ou de coordenar, né? Não só a família, como o reinado. Pois é, isso tem muito a ver mesmo com essa nova comunidade, talvez essa nova forma de se relacionar, sim, porque eu tenho conhecido casais que lidam com essa coisa do relacionamento aberto, justamente pensando que um não é capaz de suprir todas as necessidades do outro, né? Então, no meu caso, eu acabo entendendo que isso tem muito a ver com desejos e fetiches muito particulares, né? Então, por exemplo, eu conheço um casal que o marido ele gosta de inversão de papéis, né? E a esposa não gosta disso, não é a praia dela, já tentou, já fez um esforço. Então, ele tá, eu diria, é um termo que eles usam, tá? Liberado para curtir a inversão com outras pessoas. Ele usa o site lá para encontrar, enfim, para marcar. E para a esposa tá tudo bem, porque em outros aspectos, nos 99% ali dos outros aspectos da vida conjugal, tá ótimo, ela não tem do que reclamar e a coisa segue muito bem, assim. É isso, né? Nessa coisa do amor romântico, a gente tem que encontrar uma pessoa 100% que se encaixe em todas as caixinhas que tu deseja em alguém, que é, enfim, impossível, na verdade, né? Exatamente. Agora, eu acho que ainda é muito difícil falar disso, né? Nem todo mundo topa. Por exemplo, isso é uma questão para a gente discutir, né? De um lado, nós estamos falando mais abertamente de não monogamia, nós estamos sugerindo, inclusive os profissionais, né, como eu, sugerindo que se discuta quando esse dilema aparece, né? Fale sobre isso, fale sobre o desejo, o que é que vai ser esse contrato desse relacionamento? Você não precisa ser monogâmico para sempre ou não ser, mas às vezes existem momentos em que um casal pode pensar em outro, enfim, de você poder discutir o desejo, porque a partir do final dessa, vamos dizer, quando a gente começa a desconstruir o amor romântico, que a gente percebe que o desejo, ele é livre, e ele pode não se esgotar no relacionamento amoroso que você tenha, mesmo que seja um relacionamento bom e satisfatório, e o amor também, ou seja, tá aí o pessoal do poliamor para dizer, cara, dá para amar duas pessoas e tá tudo bem, né? Então, eu fico imaginando que a gente deveria estar mais aberto para não, que o papel da amante não estaria tão presente. Por outro lado, existe uma crescente
a indústria da infidelidade cresce a cada dia. Os Então, aplicativos, era isso que eu ia falar né? agora, que Quer dizer, eu conversei com o Paul Kibble, que é o diretor de estratégias do site Ashley Madison, que é um site especialmente voltado para casadas e casados que querem ter casos extraconjugais. E olha que loucura, ele me passou uns números que eu fiquei bem impressionada. Mayumi também depois pode falar como é que foi esse efeito pandemia no Sexolog. Mas só no Brasil, o Brasil é o segundo maior mercado, o Brasil sempre arrasando nas redes sociais, na internet, sempre, né? Desde a época do Orkut, sempre os maiores, mas o Brasil é o segundo maior mercado do Ashley Madison, e de março de 2020, ou seja, no começo da pandemia para cá, 1,7 milhões de contas foram abertas, então quase 2 milhões de pessoas entraram novas no Ashley Madison, que são pessoas que são casadas. Ali eles têm um recorte, geralmente são pessoas casadas procurando outras pessoas casadas, porque, enfim, eles querem ali, a maioria das vezes eles entendem ali no perfil do site que são para momentos específicos, como tu disse, né? Não é para realmente sair de um casamento, não é porque se apaixonou, é porque está procurando alguma coisa que está faltando. E outra coisa interessante que o Paul me disse, que eles rodaram um estudo com uma psicóloga, uma socióloga, na verdade, a doutora Alicia Walker, da Universidade de Missouri. E ela também falou sobre como o perfil das pessoas, dos homens e das mulheres que procuram um caso extraconjugal está mudando. Tem esse imaginário de que o cara quer só o sexo e a mulher quer o amor, o afeto. E ele fala que nessa pesquisa se provou o contrário, que a maioria das mulheres está procurando sexo, algo que está faltando sexualmente no relacionamento dela, e que ela quer procurar, assim como a Mayumi disse, ó, eu quero alguma fantasia sexual que o meu marido não está me satisfazendo, eu vou procurar nesse caso extraconjugal. E os homens, por outro lado, a maioria está procurando porque quer alguma validação. Então, são homens, talvez, Ana, tu pode até falar sobre isso, alguns homens talvez perdidos com as mulheres empoderadas, não sei, fiquei pensando nisso, mas eles estão procurando alguma mais conexão emocional do que as mulheres no Ashley Madison, nessa pesquisa que foi feita. mas quando ele fala validação, ele está falando o quê? De identidade ou de legitimidade como pessoa ou como macho, será? Eu entendi, assim, é um pouco, porque ela fala, o livro que ela está falando, o livro dela mais recente chama Chasing Masculinity, Man, Validation and Infidelity. Então, a tradução seria Buscando Minha Masculinidade, Certo. Homens, Validação e a Infidelidade. Porque também a gente tem esse lugar da amante, a piada garantida, né, gente? A piada feita. Então, quando o pessoal brinca, fala assim, mas com a outra, porque a outra... Então, também existe esse lugar do cara de reafirmar a masculinidade, que é alguma coisa que vem dessa história da monarquia, inclusive, de ter mais de uma mulher. Então, isso também reafirma uma ideia de um masculino, né, potente, poderoso. Gente, até, sei lá quantas décadas atrás, a história de ter duas famílias era uma coisa comum. O homem ter duas famílias, né? Então, isso que eu tô falando, gente, a gente só tá botando o nome agora e botando mais claro, né? Isso é poliamor, isso aqui é swing, porque não foi nada que foi inventado agora, né, Mayumi? Não foi o Sexolog que inventou. E você sabe que eu trago também um elemento, assim, para a gente pensar um pouco nessa pesquisa, nessa análise que foi feita sobre validação, porque no universo, assim, de swing, no universo liberal, também existe uma certa tendência dos homens encararem suas parceiras nesses ambientes como um troféu. E eu acho que isso vai um pouco para esse lado da validação, sabe? Então, eu tenho a minha família e é uma mulher que eu respeito, e é uma mulher, né, que eu deixo ali num altarzinho, mas quando eu vou para a festa, eu chamo a amante, que é nova, né, que é a super atraente. Que também é uma atração para o cara, né? Ele também ele fica mais potente ali, né? Isso, o cara que chega com a mais gostosa, com a mais novinha, já chega no swing com 3 estrelinhas. Exatamente. Então, existe essa fantasia de que estar ao lado dessa mulher, que é um troféu, né, que é uma honra estar ao lado dela, também faz com que ele tenha mais valor ali. O que, na verdade, né, na vida real, não se traduz com mais autoridade nesse ambiente liberal, porque os casais liberais
de verdade, esses que levam esse estilo de vida a sério, eles encaram isso de uma forma negativa, né? Eles querem casais reais, eles querem pessoas que tenham relação. E o tesão, a vontade de se relacionar, de fazer a troca, é com o casal real. Se eles percebem que não é um casal que tem essa conexão, tudo acaba, não tem mais desejo ali. Mayumi, agora está me vindo uma coisa, quando você foi falando do casal liberal, da casa de que também é muito comum essa fala de que os homens, muitas vezes, não levam as suas parceiras de vida, as suas companheiras casadas, e levam profissionais do sexo. Então, aí, a gente está chegando numa reflexão da amante, do papel da amante, também como alguém que subiu um degrau da profissional do sexo. Não parece uma coisa assim? Quer dizer, tem ali o cara que vai e tem um relacionamento, isso a gente está falando dessa questão da legitimidade de provar masculinidade, porque nem todos os relacionamentos que envolvem amantes são por isso. Acho que a gente pode falar depois de outras questões, mas a gente está falando dessa agora, né? Então tem o cara que vai para legitimar ou para experimentar o sexo ou prazeres sexuais com uma profissional do sexo, totalmente desvinculado. Aí tem o degrau dessa outra mulher que não é a mulher dele, então ele não conta a fantasia sexual que ele quer, ele guarda e ele segue nessa divisão entre mulheres filhas de Maria e mulheres filhas de Eva. Então não dá para ter as duas na mesma mulher. Ele precisa virar e dividir. E, gente, eu vou dizer uma coisa importante, assim, a gente que é psicólogo, que vai acompanhando, né, o desenvolvimento identitário da masculinidade e da feminilidade nas pessoas, há muito de herança familiar também, há muito de aprendizado de como os pais se relacionavam, o contexto religioso, o contexto social. Então, a gente carrega, sabe, essa divisão, essa dualidade feminina que foi tão reforçada na cultura entre mulheres filhas de Eva e mulheres filhas de Maria, a gente ainda carrega, e alguns homens carregam mais fortemente isso por conta dos seus contextos familiares, histórias de vida, e algumas mulheres também. E aí, também pegando esse outro lado que é da amante, que a gente está falando aqui, é um lugar também que tem o seu sofrimento, né? Porque aí a gente transforma essa mulher, essa filha de Eva, numa mulher que é super poderosa, que é a dona do sexo, né, a musa, mas ela também está envolvida naquele relacionamento, ela também às vezes cria expectativas, né, e ela às vezes também se sente em segundo plano. Exatamente. Antes da gente, eu só queria falar uma coisa. Porque esse é o primeiro caso, mas pode falar. Antes para a gente ir para esse primeiro caso, que eu não queria deixar de... Eu pesquisando, encontrei uma informação interessante do Ashley Madison. Em 2011, quando eles chegaram à Espanha, eles chegaram com a polêmica debaixo do braço e penduraram uma faixa em pleno centro de Madrid, usando a imagem do rei Juan Carlos, junto com o do príncipe Charles da Inglaterra e do ex-presidente Bill Clinton, com o lema: o que eles têm em comum? Deveriam ter usado a Ashley Madison. Nos primeiros 3 meses, 150 mil espanhóis se inscreveram na rede. Então, veja as representações, aí tem tudo a ver com o livro que eu vou indicar, O Sexo com o Rei, as representações do homem de poder, né? Quer dizer, reis, né? Monarcas, né? Presidente, com a coisa da infidelidade e do papel da amante, que também sofre. Vamos lá, Bárbara. Que também sofre. Vamos ouvir, então, porque todo programa, cada episódio, a gente traz 3 histórias reais, apuradas pela nossa reportagem de Universa, para discutir o tema da vez, né? Então, hoje a gente tem 3 histórias, e a primeira é a da Fernanda, de 23 anos, de São Paulo. Vamos ouvir? Manda casos. A minha história é, na realidade, bem clichê. Conheci o cara com que estou enrolada em um bar do trabalho em dezembro de 2019. Ele era da mesma empresa que eu, mas de uma área completamente diferente. Nós ficamos nesse dia e apenas depois disso descobri que ele era casado. Parece que ele vivia traindo a esposa nas festas da empresa e todo mundo sabia, mas comigo ele disse que foi diferente. Desde então estamos juntos. Pois é, bastante tempo. Ele disse que já não tem uma relação muito próxima da mulher, mas como eles têm um filho de 3 anos, ainda não se sente pronto para se separar dela. Ainda assim, ele jura que nesse ano abre o jogo com a esposa. Não sei se acredito, mas estou apaixonada.
Mesmo durante o confinamento, a gente continuou se encontrando e se falando. Ele dizia que teria que viajar a trabalho e ficávamos alguns dias juntos. É muito gostoso, o que impede que eu me relacione com outras pessoas. Minha mãe, que sabe de toda a história, foi traída pelo meu pai e eu sei que é uma situação muito injusta com a mulher, mas não sei o que fazer. Ai, amiga, terapia nessa moça, por favor, porque olha só, ai, ó, Olha, essa história, gente, já começa com essa história do vamos separar com a minha mulher, já tenho ódio desse negócio, tem ódio, ódio, porque de fato pode ser, obviamente, que um casal se envolva em uma relação extraconjugal porque a pessoa não está bem no relacionamento e está pensando de fato em se separar. Claro, eu não estou desconsiderando essas situações, mas esse clichê, sabe, de eu acho ficar também. enrolando, dizendo, ai, agora eu tenho dificuldade de me separar, porque não sei o quê. Não, mas olha, eu estou... Impressionante, né? Começa difícil a pessoa que diz assim, seguinte, gata, tá tudo bem no meu casamento, adoro a minha mulher, transo com ela, inclusive, viu? A gente transa, gostoso, mas é isso, tô querendo uma relação extraconjugal. Assumir Estou querendo isso... fazer coisas que a minha mulher não faz. Também posso me apaixonar por outras pessoas. E é isso, ela fala, é um clichê. Gente, e clichê só é clichê porque acontece muito. Eu acho que ela tem que ter muito cuidado aí, porque é muito, né? Parece assim um roteiro pronto, né? E assim, olha, ainda faz os cálculos. Ela tem um filho de 3 anos, eles estão juntos há 2. Então deve ter pego essa esposa saindo de um puerpério, né, Ana? Que é um período em que a mulher realmente fica mais fechada sexualmente. Então faz todo sentido que o cara tenha procurado esse caso extraconjugal nessa fase, que provavelmente o sexo estava menor em casa. Então, assim, é um show de clichês. Para mim, não Aí tem um consigo elemento aí que tentar eu entender acho esse cara, não. que dificulta muito dela também se afastar de uma relação como essa, porque ele provavelmente só tá com ela nos momentos em que ele tá super disposto, felizão. É assim, é o homem também que ela conhece, que não é o cara entediado, não é o cara de saco cheio da família, é o cara que tá lá nos momentos em que ele tá querendo se divertir. E aí ela se apaixona por esse cara. Não tá apaixonada por ele inteiro, né? Ela não tá se dando Ela conta só de que tem pegando uma uma parte versão, ali que ela não tem acesso a essa uma versão parte. editada, né? E É, aí ela traz exatamente. ainda essa história, né, Ana, da culpa e da mãe que foi Gata, traída pelo pai. vamos no clichê da psicanálise para Freud virar na tumba. É o seguinte, ela está apaixonada pelo pai. Porque olha Pronto, só, gente. Beijo, querida. Acabou, Qual o nome gente. dela? Tchau. Beijo, Fernanda. ela tá, isso a gente vê muito também, né? Então, toda a situação de triângulo, segundo a psicanálise, tá? Eu vou ser bem rasa, porque psicanálise é uma coisa complexíssima, muito, né? Mas a triangulação, ela vai acontecer, segundo a psicanálise, logo que a gente começa a perceber que entre você e a sua mamãe, ou quem cumpre essa função, existe um terceiro. Ou entre você e o seu irmão, e você e sua mãe, existe um irmão. Ou seja, triangular, entender que eu não sou a única bolacha do pacote Tostines e que o meu primeiro grande amor, que é essa minha figura familiar, pode ter interesse por outras pessoas e eu posso ser rejeitado, subjugado, eu posso não ser escolhido, né? Eu sempre brinco, dependendo da idade da criança, não dá para você chamar 2 amiguinhos, você chama um só, porque vai quebrar pau porque um exclui o outro, fazem conchavo. Quando tem idade que você chama 3, porque aí fazem 2 e 2, mas tem idade que é insuportável, porque ficar na exclusão, você gosta mais do outro que de mim, isso a gente está lá, ó, segundo a psicanálise, desde a infância. Então, veja só, ela traz uma dor da mãe, identificada com a mãe, ela fala, existiu uma triangulação nesse casamento e minha mãe sofreu. Então, quem é essa figura que triangulou? Foi o pai. Ela agora, ela está apaixonada por um homem que está fazendo a mesma coisa que o pai fez. Então, me sugere também que este aprendizado da triangulação, talvez ela não tenha conseguido elaborar. E eu vou dizer, tem muitas mulheres que reproduzem relacionamentos com homens comprometidos. Ah, eu tenho dedo podre. Tem não, meu bem, não é que você tem dedo podre. Alguma coisa faz você repetir uma escolha. Podre, não é podre. Exatamente, você está repetindo um lugar. Ou para você ficar na vitimização do sofrimento, eu não sou a escolhida, ou eu não sou a principal.
assim como a mãe não foi. Entende? Então, a gente vai percebendo, principalmente a gente que é terapeuta, o quanto que é esse lugar de não ter sido a primária, a primeira escolhida, como é que fala assim? Não é tem a filial e como é que é? Matriz. A matriz e a filial, ou seja, então aí essa mulher, ela fica nesse lugar do dia que ela será escolhida para ocupar o lugar da matriz. E aí ela reproduz essa herança maligna da amante que fica querendo roubar o lugar da matriz. E aí ela reproduz toda essa ideia pré-concebida do estereótipo da amante. Então, é muito importante que essa moça olhe para isso. Ela olhe para essa escolha, ela olha para os outros relacionamentos dela e vê se ela também já não repetiu esse padrão com outros parceiros que ou tinham também ou eram infiéis sempre, ou também não assumiam um relacionamento, e ela fica ali naquele lugar. Que horas que esse cara vai assumir a matriz? E tem uma coisa que, além disso que a Mayumi também falou antes, de ele ser o cara que vem só da parte boa dele, né? Não chega lá e não é cansado, não chega lá estressado, né? Ela também tá fechada para outros relacionamentos. Então, ela tá com esse relacionamento que é pela metade, porque uma coisa tô ficando com ele, mas tô ficando com outras pessoas. Mas ela disse que ela se sente fechada para sair com outras pessoas. Então, mais uma vez, ela é a filial da vida amorosa dela mesmo também, né? Ela tá pegando só os restos, assim, né? Ela não tá nem se colocando como primeiro lugar, né? E qual é a vantagem que ela leva nisso? Ela precisa pensar. Porque isso também na psicanálise, embora não seja psicanalista, se chama ganho secundário da doença. Ou seja, será que é nesta repetição, e eu não quero ser não humana e entender que ela está apaixonada, porque eu acho que a paixão pira a gente mesmo, então pode ter este componente forte da manutenção dela estar nessa relação, eu não desconsidero isso. Agora, precisa ver se ela não está tendo um ganho. Será que ela de fato quer se comprometer com alguém? Será que ela quer viver com alguém mesmo? Ou tá bom assim também? Ela tem a vida dela, não sei o quê, e de repente ela encontra esse homem, como a Mayumi falou, só tem... Nossa, ela fica revivendo também, gente, a história de amor, né? Vai aumentando a tensão, aumentando a tensão, aumentando... Encontra, transa loucamente, faz juras de amor. Aí passa um tempo, aumenta a tensão. E sempre na expectativa, né? Ele vai largar a mulher. A gente vai ficar junto. Tem mais o sonho ainda está ali na frente, né? A gente ainda vai ser feliz para sempre. Não, né? Nesse caso, talvez a promessa seja muito melhor do que a entrega, né? Se um dia ele largar, não vai dar certo. Ela tem um lugar de privilégio que não tem boleto para pagar, gente. É verdade. Ali ela é adorada, ela é aquele que ele esperou o tempo todo para encontrar, para fazer isso, para fazer aquilo. Gente, é um lugar de privilégio também esse, viu? Eu sou a amante, eu sou aquela que completa, ou aquela para quem ele aspira ter o verdadeiro prazer. E tem uma coisa também eu sou amante, sou aquela que salva, né? Esse cara, coitado, que ele tá numa situação... Coitado do cacete, vem né? Bem do esperto esse cara. Eu te saro, e aí você também sai com essa sensação de ser a salvadora do dia ali, que não muita necessariamente... coisa para Fernanda e pessoas que estão passando por situações como a Fernanda pensarem. Vou ler mais um caso. O caso agora é da Beatriz, que tem 42 anos e é de São Paulo. Manda casos. Eu conheci meu namorado no meu trabalho. Isso seria completamente confessional se nós dois não fôssemos casados, e nem um pouco a fim de terminar nossos respectivos casamentos. A gente se aproximou por conta da rotina profissional e acabou virando algo a mais. Nós nos encontramos sempre que podemos, quando nossas rotinas e famílias permitem. Apenas 2 amigas próximas sabem do nosso arranjo, e elas sempre me perguntam se estou infeliz com o meu casamento, e se não seria melhor eu me divorciar. A verdade, no entanto, é que eu amo meu marido e gosto do meu namorado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Poderia abrir o jogo com meu marido, mas receio que ele não aceite tão bem este arranjo e não quero abrir mão da minha família. Já falei sobre isso com o meu namorado, que, se ele pedir que eu me divorcie, eu não vou fazê-lo. E, se para ele está tudo bem, então podemos ir levando este relacionamento até onde pudermos. Mayumi, me ajuda. Eu quero que acho que tem que questionar esse modelo monogâmico, não, né? Mas sabe, quando ela menciona o marido, ela fala assim, talvez ele não leve tão bem,
parece que tem uma coisinha, uma abertura aí, porque não é assim, se eu contar isso para ele, acabou, eu tenho certeza que já era, né? Assim, me parece que eles têm, como ela diz, ela gosta dele, tem uma relação saudável de diálogo. Eu fico surpresa, assim, pessoalmente fico surpresa, assim, por optar pela mentira, porque eu acho que demanda tanta energia, te ocupa um espaço mental ter que lidar com essa coisa de com quem eu vou falar, não pode ver a minha conversa aqui, quem está sabendo disso, aonde eu posso ir. Nossa, me parece um gasto de energia, de vida muito superior do que você sentar e encarar Mas, esse negócio que dá medo, mas... mas na tua experiência, assim, lidando com muitos casais do meio liberal, tem um jeito de começar essa conversa? Existe alguma maneira? Porque eu, no caso, já ia pensar, não precisa contar o que já está acontecendo, né? Falar daqui para frente, o gato subiu no telhado. Não sei, o que Olha, tu é acha? difícil falar que tem um jeito, assim. Eu já conheci tantas histórias, tanta gente, assim, que tem coisas diferentes, sabe? Tem gente que fica sabendo do negócio, entra em choque com a traição e depois vai passando um tempo, a pessoa vai elaborando, vai entendendo que, putz, acho que eu tô achando legal a minha mulher ser desejada por aí. Olha, eu tô achando interessante. Parece que aquele dia que ela volta mais feliz é porque ela teve lá e as coisas estão melhorando entre a gente. Então, já conheço casos assim e também conheço muita gente que rompe e depois, aí, com o rompimento, as coisas vão se reequilibrando. Tem uns amigos bem próximos, que isso aconteceu bem recentemente, e eles romperam e era assim, acabou, gente, acabou, divorciou mesmo, assim, no papel, para depois eles voltarem, assim, foi uma viagem, foi um gasto, foi um investimento, mas voltou, entendeu? E depois, quando voltou, aí já voltou com mais abertura, assim, desse diálogo, de, vamos entender o que aconteceu? Vamos sentar aqui juntos, fazer uma Porque é terapia difícil, juntos? né, Ana, questionar esse modelo monogâmico que foi imposto para a gente desde sempre, né? Super difícil, mas super difícil. Eu entendo muito, assim, eu atendo muita gente com sofrimento, com esses dilemas que ela vive, né? Quer dizer, olha, eu amo meu marido, mas eu desejo não sei o quê. Eu encontro a possibilidade de viver esses dois relacionamentos numa boa, sabe? Se eu puder, ai, que delícia, eu vou viver os dois mesmo, porque Deus está sendo ótimo comigo, está dando dois, olha que maravilha, né? Vamos aproveitar. E encontra nesse lugar, né, um lugar privilegiado, como a gente falou, né, um lugar onde eu não sou esposa, um lugar onde eu não sou mãe, um lugar onde eu sou só aquela pessoa com desejo para encontrar o outro. Agora, é claro que eu acho que a gente tem que fazer uma discussão, que a gente já fez aqui no Sexoterapia, entre a diferença entre o que é moral e o que é caráter. Porque, assim, eu considero o dilema difícil. Essa conversa da não monogamia, ela é muito nova, ela é muito recente. Se você tem um relacionamento que você gosta, de boa convivência, gente, não é fácil separar. Vamos partir da premissa que, ainda mais quando envolve família, sempre é difícil, né? Não é fácil, assim, tchau, saindo aqui, acabou. Tem uma série de questões que envolvem uma separação, um divórcio, ainda mais quando você gosta da pessoa. E aí, assim, como é que você acomoda, né? Então, eu entendo a dificuldade. E eu não acho que toda infidelidade tem a ver com mau caratismo. Eu acho que é uma questão moral. Ou seja, eu tenho vamos dizer, o valor da fidelidade, da lealdade, como uma questão moral, como um valor. E por alguma razão eu estou vivendo uma situação onde esse valor está sendo questionado o tempo todo, porque eu estou fazendo aquilo que eu achei que eu lá atrás eu me propus. Então eu estou então existe uma responsabilização sobre isso. Eu sou responsável por estar ferindo e sendo desleal ao contrato. E eu tenho que assumir essa porra dessa responsabilidade. Não dá para só jogar na conta do ai, é difícil falar de não monogamia, ou ai, meu parceiro não vai. Tá bom, querida, eu sei, eu entendo, pego na mão. Eu sempre digo, pego na mão dos pacientes, vamos passar, vamos falar sobre isso, vamos chorar junto, estou aqui do seu lado. Eu te abraço. Agora, tem autorresponsabilidade, porque para o outro há uma dor profunda na infidelidade. E tem uma outra coisa, né? Aproveitando esse teu gancho, aqui ela está falando que ela está vivendo. E se o marido fizesse isso também?
como é que ela ia lidar? É uma pergunta que quando tu vai viver um relacionamento liberal, né, Mayumi? Tipo, a maioria das vezes, claro que cada um tem seu contrato, né, muito particular, mas geralmente ele também, o marido também vai poder ter a sua amante. E aí é uma outra questão a se lidar, né? Nossa, bota outra questão nisso, viu? Porque ter dois é ótimo, né, gente? Mas e se ele tiver duas também? E se ele Não, tiver você duas sabe também, que tá tudo ótimo também? Hoje eu tava falando com o pessoal assim no Instagram, respondendo umas perguntas, e alguém perguntou assim: ah, como é que faz para não ter ciúme numa relação liberal? Eu falei, amiga, se você descobrir, você me conta. Não é Não é assim que tranquilo. funciona. Não, e eu acho também, assim, nessa coisa da relação liberal, a mulher, ela tem uma vantagem aqui, tá? Porque, assim, se eu ligar para qualquer um, se eu marcar um date no meio do dia, o homem vai, entendeu? Para o homem já é mais difícil colocar em prática. Então, acho que acontece também algumas vezes de um relacionamento abrir e falar assim, gente, vamos parar de mentir e vamos abrir isso aqui, vamos viver? Vamos. Só que a mulher daí com muito mais facilidade para executar, para realizar as fantasias, e de repente o cara fala, mas espera aí, a gente abriu, mas eu não estou conseguindo fazer nada. E aí na hora que ele sair, isso já aconteceu comigo, tá? Aí dá um piripaque do ciúme, porque a gente realmente, na teoria é uma coisa, né? Na prática é completamente outra. Então essa pessoa, ela pode dizer assim, ah não, eu estou vivendo isso, mas se fosse do lado dele eu ia entender. Olha, enquanto você não viver, tão simples assim, não tem entendimento nenhum, não, viu? Eu acho muito legal esse depoimento, Mayumi, porque a gente destrói também essa ideia de que povo liberal é super bem resolvido e é só isso, abriu, liberou, geral, tá todo mundo. Não, são várias questões que a gente tem que ir levando. Não é uma solução pronta, né? Agora, eu já vi vários casais cujas mulheres, às vezes, são amantes de outros homens também comprometidos, como uma solução para o casamento, para a manutenção do casamento, como a gente falou lá atrás. Então, assim, por exemplo, casamento sem sexo, com parceiros com muita dificuldade de falar. Claro que sempre a gente pode, ir para terapia de casal, né? Vamos combinar. Eu sempre digo que de começar a insatisfação até você se separar, tem um caminho bem longo. Inclusive arrumar amante, inclusive você ir para terapia de casal, inclusive você abrir o jogo. Agora, tem casais que não, tem pessoas que não falam sobre as suas emoções, vão vivendo, aí fica aquele tema, o tema da insatisfação fica ali presente no ar. Então, eu mesma já acompanhei pessoas que não têm relacionamento sexual, não conseguem falar sobre isso de maneira clara, então a gente não tem mais, beleza? Então, faça o que você quiser, eu faço o que eu quero, vamos abrir relação. Mas que claramente os dois fazem isso. E fica aquele acordo meio implícito, não respinga no relacionamento, por favor, não me arruma nenhuma mulher que vai botar o coelhinho na panela. E é isso, o coelhinho do nosso filho, e é isso. Então, também tem esse lugar aí, de novo, o amante ou a amante fazendo esse papel, né, de um relacionamento assim, de uma manutenção. É muito interessante que tu trouxe esse, porque esse é o nosso terceiro caso. Mas antes de ouvir esse terceiro caso, a gente faz um intervalo. Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. O nosso terceiro e último caso é o da Rosana, que tem 53 anos e é de Brasília. Manda casos. A primeira vez que descobri que meu marido estava me traindo foi porque percebi que ele andava usando roupas que não compraria sozinho. Um dia, no celular dele, vi uma mensagem insinuante de uma mulher. Isso foi há 2 anos, e surpreendentemente, não fiquei abalada. Fiquei até mesmo um pouco apática. Desde então, eu sei que ele teve outras amantes. Já não tenho tanta vontade assim de me envolver com outras pessoas, e não gosto tanto assim de sexo, então entendo por que ele busca a atenção de outras mulheres. A verdade é que nunca tive muitos ciúmes, o que já foi até motivo de discussões entre a gente. E percebo que o companheirismo que temos não vai ser vencido tão fácil por causa de uma trans ou outra. Por isso,
não ligo e nem o coloco na parede sobre o fato de ter ele ter encontrado outras mulheres. Enquanto os relacionamentos paralelos dele não interferirem no que temos em casa, não dou a mínima. Olha É só, isso que tu tinha falado, né, Ana? Maravilhoso. eu me lembrei de uma história minha, foi muito engraçada, que o meu marido comprou cuecas novas, que habitualmente não é alguma coisa que ele faz, né? Então já fazemos. E aí ele pegou e colocou a sacolinha das cuecas no mancebo do nosso quarto. Eu falei, pô, que porra é essa, assim, que o Paulo saiu para comprar cueca, gente? Assim, tipo, que é isso? Cara, juro por Deus, você quer ali olhando para aquelas cuecas, e eu as cuecas. Eu falei, gente, que coisa é essa que esse homem está comprando? E ficou lá, ó, a tal da cueca. Então, eu acho que tem isso, né? Quer dizer, achei engraçado os sinais, né? Isso é interessante, né? Os sinais que as pessoas às vezes começam a pensar, inclusive você sabe que era até uma técnica, tinha uma sexóloga que ela falava isso, eu achava muito engraçado. Ela falou assim, é o seguinte, quer saber se você quiser dar assim, uma movimentada na sua relação com seu parceiro, você faz assim, a hora que você for trabalhar, você passa bem na frente dele quando você estiver se arrumando, você coloca uma calcinha daquelas rendadas, daquelas que vai tipo, vou para o motel. Calcinha e sutiã, né? Passa bem na frente dele várias vezes, mas não é aquela que você usa todo dia, é aquela do tipo, vou para o motel meio-dia, almoço executivo. E aí o cara vai e fica olhando e fala, onde é que você vai? Aí você olha para ele e fala assim, trabalhar. Nossa. Para gerar um pouco assim esse incômodo, né? Agora, essa mulher, você vê, ela percebe os sinais, né? Essa nossa ouvinte, ela percebe os sinais, mas ela não, você veja que sexo não é uma prioridade para ela nesse sentido, né? Ela dá muito valor a outros aspectos do relacionamento e nos sugere que esses aspectos estão sendo bastante contemplados, que é aquilo que ela privilegia no relacionamento. Então, para ela, meio que está tudo bem. Ela, assim, esse parceiro deve ser bastante satisfatório, acho, e vai funcionando a relação. As amantes aí fazendo esse papel aí de quem o complementa, né, uma parte Eu do sei, desejo desse parceiro. num primeiro momento eu entendo essa parceria deles, acho que é super válida o que tu falou. Eu só acho que parece que ela jogou a toalha, assim, né? Ah, eu não me importo com sexo. Então ele que procure lá fora mesmo. Parece que ela meio tipo, ai, não vou nem tentar. Nem por ele, né? Nem pelo relacionamento, nem por ela mesma. Eu fico pensando, se ela não tem que tentar, que seja até com uma outra pessoa, mas enfim, parece que ela desistiu. Mas você sabe que o que eu gosto dessa história? Achei ela maravilhosa. Por quê? Ela tá muito confortável nesse papel, mas ela não dá o conforto pro marido dela. Tipo, É a gente verdade. não vai falar sobre isso, porque senão você vai entrar num lugar aí que você tá felizão, minha amante, olha, eu tenho amante, tenho mulher. Não é bem assim. Você continue desconfortável com essa dinâmica aí de ter que ter Carrega essa culpazinha horário, aí. Carrega de essa você culpa, pode dar ter... trabalho. Exatamente. É Então, ótimo, ela é verdade. se deixou assim, eu sei, isso aqui tá bom para mim, não vou deixar bom para você, não. Vamos seguindo É isso aí. aí. É isso. Não, eu acho isso, né? Eu acho que de vez em quando a gente tem que dar umas de louca. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco ciúme. Eu não sou Mas aí, aconteceu o quê? Tu questionou o Paulo pelas cuecas? Claro! Claro! Chegou o final da história. Não, fiquei ali olhando aquelas cuecas. Falei assim, o que você fez nessas cuecas? Você comprou essas... Ele me olhou e falou assim, meu, fui comprar cueca. Como comprar cueca? Você nunca compra cueca! Como assim que você compra cueca? Meu, eu não acredito. Paulo, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo essas... Ele olhava para mim e falava, Ana, pelo amor de Deus, eu fui comprar cueca. Não é isso que as mulheres querem, que os homens sejam responsáveis. Não é isso que você prega? Eu falei, tá muito estranho isso, Paulo, tá muito estranho. E aí eu adoro de vez em quando, eu preciso de vez em quando dar uma, sabe? Porque como eu sou muito, não, e meu marido também não é ciumento, então a gente tem muita essa coisa, então de vez em quando a gente dá uns, oi, brincada, né? Porque é o que a Mayumi falou, não vou deixar barato, mato, se eu descubro, eu mato. Mato. Eu só consigo entender, gente, eu sou sensata, mas eu não tenho sangue de barata. Uhum. Eu tenho total abertura para falar disso, sobre esse assunto, total abertura, né? Entendimento, juro, eu mato. Paulo, você está entendendo? Tá ouvindo, Paulo? Tá ouvindo? Paulo, você está ouvindo? Mas eu acho que tem muito isso que a Mayumi falou, que é isso que que isso é muito mais falado hoje em dia também, que a mentira é uma traição muito pior, né? Então, assim, tipo, é isso que tu falou, eu tenho toda a abertura, vamos conversar.
tem um longo caminho até chegar nisso, né? Então, cada vez mais opções, né? Então, eu concordo. Eu já falo também, eu corto o pau. Não, tô brincando, gente, é brincadeira. Mas, Marcos, Eu não sei presta se é atenção. brincadeira. Mas, Marcos, fica com medo. Que nem a Rosana aqui, ó. Não facilitaremos para vocês. Dito isso, Ana Canosa, minha querida, o que a gente meu aprendeu amor. com tudo isso? Clímax. Bom, a gente aprendeu que a amante é uma personagem que tem um lugar especial e importante para o equilíbrio de muitos casamentos, principalmente quando eles são ou eram realizados por conveniência. Elas estão no imaginário social como representantes da Eva, a desejante, a pecadora, aquela que vai satisfazer ou cumprir, né, todos os prazeres que homens insatisfeitos com as suas mulheres, filhas de Maria, têm. E isso, na verdade, é uma grande sacanagem. A gente aprendeu também que a exceção dessas amantes que foram enganadas pelos homens que se dizem solteiros, ou dessas que, de fato, estão perdidamente apaixonadas por alguém, fica difícil ter sororidade com elas. Muito embora a responsabilidade maior pela infidelidade, pela quebra do contrato, seja do parceiro, essas mulheres também são coautoras e coadjuvantes da história toda. A gente aprendeu que em tempos de discussões não monogâmicas, o lugar da amante deveria estar cada vez menor. No entanto, parece que o crescente mercado da infidelidade nos mostra o contrário. A gente aprendeu que o ser humano, pelo jeito, não está tão pronto assim para expor o seu desejo e lidar com as verdades nos relacionamentos. Foi bom para você? Esse é o quadro em que trazemos boas indicações para os nossos ouvintes. Livros, podcasts, filmes, séries. Como a Ana já deu spoiler desde lá do começo do que ela vai indicar, eu acho que está todo mundo ansioso para saber. Quem está ouvindo aqui a gente já pode pegar o papel e a caneta e anotar. Conta aí, Ana, esse livro que eu já estou querendo ler também. Ele é muito bom, chama Sexo com Reis. É um livro da Eleonor Herman, da Editora Objetiva, de 2004. O subtítulo é 500 anos de adultério, poder, rivalidade e vingança. Então, a Eleonor, ela traz esse registro de histórias da monarquia, né, da Idade Média, como eu falei, até a Idade Contemporânea. Ela chega até o Príncipe Charles e a Diana, né? Então, ela vai contando histórias verídicas de amantes reais, principalmente de reis da Europa, da França, da Espanha, da Bavária, da Alemanha. Inclusive, ela conta uma história interessante de um rei russo, se não me engano, que ele era apaixonado pela rainha, o que era muito incomum na época, como a gente falou, né, casamentos baseados ali na conveniência, nos contratos firmados. E ele era muito apaixonado pela rainha dele, mas ele teve que, obrigatoriamente, entre aspas, ter uma amante, para configurar esse papel, esse triângulo, né, do casamento, que já era tão esperado na monarquia e na representatividade da masculinidade. É um livro muito interessante, porque tem relatos históricos, ela conta detalhes, e a gente chega a simpatizar com algumas amantes, sabe? Até porque o contexto é diferente, né? Não é um contexto onde o amor e o sexo estavam dentro do casamento, como a gente já falou. Gente, eu indico muito esse livro, ele é muito interessante. O papel da amante no casamento e na configuração identitária da masculinidade. Muito, muito importante. E vou também indicar o livro, o filme, não sei se as pessoas jovens talvez não tenham assistido, mas ele foi um clássico da minha juventude, né, que foi o Atração Fatal, com Michael Douglas e a Glenn Close. Falou do coelhinho no meio, os jovens podem não ter pego, né, a referência. Que é o tipo do filme que você tem que levar o seu parceiro. Você leva o parceiro. Assim, vamos assistir um filminho sábado? Opa, vamos assistir um filminho. Olha, escutei no Sexoterapia um filminho bom.
Daí você assiste Atração Fatal e passa o recado. Não precisa nem falar nada. Eu não vou nem falar nada para vocês assistirem o filme. Tem que baixar, ver se tem algum streaming aí, Atração Fatal. Inclusive, o Michael Douglas e a Glenn Close estão muito bem no filme. Bem. E é um filme que virou um clássico, o clássico da amante louca. Eu vou indicar um livro de uma convidada, de uma ex-convidada, ou antiga convidada, do Sexoterapia, que é o 32, um homem para cada ano que passei com você, da Isabel Dias. A Isabel participou do episódio 27, que ela conta como descobriu a vida sexual após os 60 anos. A Isabel foi casada há 32 anos com o ex-marido, e aí depois, no fim do casamento, foi descobrindo muitas traições. E aí a gente fala também desse outro lado, né, que a gente não falou aqui, mas esse lado desse casamento que, como nossa primeira personagem falou, que geralmente tem uma mulher que está sofrendo, a filha de Maria, né, como a Ana falou, que é essa outra ponta, que é essa mulher que está sendo enganada muitas vezes, porque, enfim, não tiveram, talvez, a conversa que a Mayumi falou que tem que se ter sobre abrir o relacionamento, sobre entender esses desejos, né? E aí ela, depois de ser traída, descobrir mais traições ainda, ela perdoou uma traição, mas ela volta a ser traída nesse livro, ela decide se separar, e aí decide dar para todo mundo. É basicamente isso. Ela decide descobrir mesmo a vida sexual, tudo que ela não viveu todos esses anos sendo filha de Maria, porque ela era a esposa perfeita, teve os filhos perfeitos, e aí ele ia procurar essa satisfação sexual fora de casa. Ela precisou se separar para descobrir isso. É um livro muito bom, e eu escutei recentemente esse episódio 27 do Sexoterapia, que também é muito interessante e vale a pena escutar. Mayumi, termina com chave de ouro, nossa convidada querida. Minha vez de indicar, e eu vou já para a parte prática, tá bom, gente? Então, assim, eu vou indicar Voluptas Club, que é uma sociedade secreta de swing, porque eu acho que todas essas conversas, como eu disse lá em algum momento, conversar é fácil, né? Executar já é mais difícil, mais penoso, depende de muita vontade mesmo, enfrentar alguns obstáculos, alguns monstros aí das relações. E o Voluptas Club, ele reúne muitos casais que passaram por muitas etapas. Então, são casais que antes eram monogâmicos, de repente eles separaram, aí voltaram de uma outra maneira. Tem casais que começaram desse jeito, tem casais que se conheceram no clube lá. Então, assim, são experiências que eu acho que conhecer essas pessoas é enriquecedor, sabe? Porque a gente só tem referência daquelas relações, né, mais tradicionais, em que vai ter traição, em que a gente entende, é assim mesmo, e não, tem outras coisas rolando por aí, e que são saudáveis ou malucas, enfim, acho que tem que ter contato, sabe? Acho que você tem que conhecer. Como a gente faz para descobrir? Onde a gente vai? Da Google, então, onde a gente vai? Como é uma sociedade secreta de swing. Pois é, por isso que eu pergunto, né? Você vai no Google mesmo. Ela é secreta, gente, porque para entrar, para fazer parte, tem um baita cadastro lá, você tem que mandar todos os seus documentos, então, assim, é muito restrito entrar, tá? Mas procurando pelo website lá, Voluptas Club, tem muito conteúdo, tem muito texto, tem muito depoimento, eu acho que isso é super legal, assim, para quem não tem contato... Muito legais, para desconstruir mesmo essa imagem, né, Ana? Eu acho que não precisa você querer fazer swing, tá bom? É só... ter contato com outras experiências, acho que isso é legal e, de repente, te brota aí uma vontadinha de ter uma relação diferente, de tentar algo longe aí da mentira, da traição. Eu recomendo. É tipo a Madame O, que é aquela que é internacional. Isso. É uma versão brasileira. É uma versão nacional da Madame O. Exatamente. Até assim, se for indicar um filme um pouco mais fácil de achar, como referência é Os Olhos Bem Fechados, sabe? Não é a mesmíssima coisa, mas tem essa referência do baile de máscaras, de uma coisa mais do tipo, vamos ficar aqui observando até que a gente esteja à vontade, se é que um dia a gente vai estar à vontade de fazer alguma coisa, ela tem um pouco desse ambiente, assim, que é legal para explorar. Muito bem. Obrigada, Mayumi, por ter topado falar desse assunto tão polêmico. Obrigada a você. Que bom que tu tá aqui com a gente. Ana, obrigada. Gente, ouvintes, obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo programa. Até lá.
Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.